Hoje no vídeo, descubra os mistérios escondidos do livro de Enoque, banido da Bíblia. YouTube. Embalvado em nossa história compartilhada há uma enigmática parada, uma história secreta que foi ignorada pelos especialistas de maior expressão. Este rompendo é a história de Enoque, o ancestral antigo cujas contas no livro de Enoque revelam um passado escondido ligando os destinos dos seres humanos e extraterrestres. O que se é que a história ensinada a nós por tanto tempo é apenas uma fração da verdade. Enquanto nos mergulhamos nesta história misteriosa, desenterramos revelações admiráveis, considerando a possibilidade de que os eventos no livro de Enoque não foram simplesmente mitos, mas provas dos encontros de nossos antepassados com seres celestiais. O que Enoque nos estava tentando dizer? Vamos tentar desenterrá-lo juntos no vídeo atual. Nossa percepção da civilização humana tem sido moldada pelas narrativas dos poderes reinantes e suas legadas. Chegamos a aceitar uma progressão linear do desenvolvimento humano, desde caçadores-recoletores primitivos até sociedades sofisticadas que erguem monumentos, elaboram calendários e pintam os primeiros registros escritos, dando origem ao mundo moderno em que vivemos. Consideramo-nos herdeiros desta linhagem intelectual, orgulhosos e confiantes em nossa compreensão do passado. O que se é que existe debaixo da superfície? O que se é que as lendas de deuses, anjos, gigantes e catástrofes transmitidas ao longo do tempo não foram apenas algorítmicas, mas contêm verdades muito mais profundas do que nunca imaginamos? O que se é que estas antigas histórias escondiam segredos que definem a nossa compreensão do mundo? Enquanto mergulhamos mais fundo nas crônicas da história, uma narrativa alternativa começa a emergir, subvertendo o estabelecido e quebrando as bases de nosso conhecimento. Esta narrativa escondida foi suprimida, negligenciada ou ignorada por muito tempo, mas agora é a hora de desenterrar os segredos do enigmático passado. A história começa em 1947, quando um pastor chamado Muhammad Ed-Ibn procurava uma ovelha perdida perto de Qumran, na costa norte-oeste do Mar Morto. Ele acidentalmente encontrou uma caverna contendo jarres de argila grandes, e dentro das frascas estavam rolos e papéis embalados em linho. O pastor e seus companheiros reuniram os rolos, sem conhecer sua importância histórica, e os vendiam para um negociante de antiguidades em Belém. A notícia da descoberta eventualmente chegou aos acadêmicos que reconheceram a importância dos rolos e começaram esforços para adquiri-los e estudá-los. As escavações conduzidas por arqueólogos foram realizadas na área de Qumran, desvendando uma série de cavernas que continham mais rolos e fragmentos, resultando no descobrimento de aproximadamente 900 manuscritos. Esses antigos rolos passaram a ser conhecidos como os rolos do Mar Morto. Eles contêm uma coleção de textos, como manuscritos bíblicos, obras apócrifas e documentos relacionados às crenças e práticas de um setor judeu, provavelmente os essênios. Entre esses manuscritos estava um texto religioso misterioso e não canônico que foi esquecido pela civilização humana. Este texto, conhecido como o Livro de Enoque, oferece uma perspectiva fascinante sobre a relação entre a humanidade e os reinos sobrenaturais, incluindo descrições detalhadas de anjos, demônios e eventos apocalípticos. O descobrimento dos rolos do Mar Morto e do livro de Enoque questionou nossa compreensão da história e oferece insights sobre as crenças espirituais e mistéricas de povos antigos. Isso nos lembra que sempre há mais a aprender e descobrir sobre o nosso passado e o papel que as crenças sobrenaturais tiveram na formação da nossa compreensão do mundo. Portanto, quem é Enoque e por que ele é significativo? Enoque é uma figura bíblica mencionada na Bíblia hebraica, especificamente no livro de Gênesis. A história dele é bastante breve na Bíblia, mas se torna mais elaborada em textos posteriores, como o livro de Enoque. O livro de Enoque está composto por 5 livros: o livro dos guardiões, os livros das parábolas, o livro dos astros, os livros dos sonhos e as cartas de Enoque,
contendo aproximadamente 100 capítulos no total. Estes capítulos narram a história de Enoque, que era o 7º filho de Jared, neto de Malaleu, filho de Cainã e filho de Enoque, segundo a Bíblia. O rearqueja no livro do Gênesis. No entanto, o livro de Enoque oferece uma perspectiva diferente sobre os eventos que levaram ao grande dilúvio, uma história diferente da bíblica. De acordo com a Bíblia, em Gênesis 5, versículos 18 a 24, Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém, fazendo dele o bisavô de Noé. Ele viveu na época antedilúvica, antes do grande dilúvio. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus, o que sugeria uma relação próxima entre Enoque e Deus, diferentemente dos outros personagens bíblicos que viveram vidas extraordinariamente longas. Disse que Enoque viveu apenas 365 anos. A Bíblia conta então: Enoque andou com Deus e ele não foi, pois Deus o levou. O livro de Enoque, como um texto apocrífico, amplia a conta bíblica e fornece mais detalhes sobre a vida e experiências de Enoque. Neste texto, Enoque é representado como um homem justo que recebe revelações divinas e tem acesso às realezas celestiais. Ele mostra os mistérios da criação, os funcionamentos dos corpos celestes e o destino final da humanidade. Enoque também aprende sobre os guardiões, os anjos caídos que desobedeceram a Deus e causaram corrupção na terra. Enoque atua como mediador entre os anjos caídos e Deus, entregando mensagens de julgamento e transmitindo as plés de perdão dos anjos. No entanto, suas plés são negadas e condenados ao castigo. Ao longo de suas jornadas celestiais, Enoque encontra diversos seres celestiais, incluindo os arcanjos Miguel, Gabriela, Rafael e Uriel, que lhe fornecem mais conhecimento e orientação. O livro de Enoque descreve várias viagens que Enoque realizou, guiado pelos guardiões. Estas viagens o levaram a reinos de outros mundos que definiam o conhecimento e compreensão da época. Eram essas viagens meramente simbólicas, ou é possível que Enoque realmente tenha visitado outros planetas ou dimensões com a ajuda de tecnologia avançada alienígena? Nos textos místicos judeus posteriores, Enoque é eventualmente transformado no anjo Metatron. Nesses contos, Enoque é levado para o céu, onde sofre uma metamorfose e se torna um poderoso ser angelical, atuando como escriba celestial e intermediário entre Deus e a humanidade. O livro de Enoque, originalmente escrito na antiga língua semítica da Gaia, não é uma única obra, mas, como a Bíblia, é uma composição feita de seções distintas que provavelmente foram compostas em diferentes momentos e por diferentes autores. Cada seção possui seus próprios temas e mensagens, como o julgamento divino, a relação entre humanos e seres sobrenaturais e a importância de manter ordem cósmica e moral. No entanto, estão interligadas de diversas formas. De acordo com uma das primeiras lendas relacionadas a Enoque, ele estabeleceu o conhecimento da astronomia e cosmografia, e foi responsável pela criação do calendário solar. Este conhecimento é dado no livro astronômico, também chamado de Livro dos Lumines Celestiais, que contém descrições detalhadas dos movimentos dos corpos celestes e sua relação com o calendário. Reflete uma mistura de antiga cosmologia, astronomia e especulação religiosa. O livro astronômico enfatiza a ordem e a harmonia do universo como manifestação da sabedoria divina e oferece orientações sobre o correto cumprimento dos tempos sagrados. No seu inteiro, o livro de Enoque, os anjos desempenham um papel significativo e são representados de uma maneira mais detalhada e elaborada do que em muitos outros textos religiosos. Existem dois tipos de anjos descritos por Enoque: os arcanjos e os vigias. Os arcanjos são retratados como fiéis servos de Deus que executam o julgamento divino e mantêm a ordem cósmica. Alguns dos principais arcanjos mencionados no livro de Enoque são Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles realizam diversas tarefas, como vigiar elementos naturais, interceder em favor da humanidade
e orientar e proteger Enoque durante suas jornadas celestiais. Os papéis destes arcanjos no livro de Enoque são mais detalhados que no livro da Bíblia hebraica, mas compartilham algumas semelhanças com outros textos apócrifos e tradições posteriores judaicas e cristãs. O livro dos Guardiões relata a história de outro tipo de anjos, os anjos caídos ou guardiões que rebelaram-se contra Deus descendo à terra, tomando esposas humanas e ensinando o conhecimento proibido. Os guardiões ou anjos caídos são um grupo de anjos liderado por Azazel e Semiazaza que se rebelaram contra Deus descendendo à terra. O progecílio dos guardiões e mulheres humanas são os Nefilim, uma raça de gigantes causando corrupção e destruição na terra. Isto provoca ainda mais a ira de Yahweh, e segundo a Bíblia, o resultado dessa mistura entre caídos e mortais é um progênito à parte, com características angelicais e humanas. A história dos guardiões no livro de Enoque é uma expansão da conta breve em Gênesis 6 versículos 1 a 4, fornecendo uma imagem mais complexa e moralmente ambígua dos anjos caídos do que normalmente se encontra em outros textos religiosos. Os Nefilim são descritos como gigantes e salvagens que ameaçavam e saqueavam a humanidade por suas ações injustas. Os guardiões foram punidos e enviados para uma prisão subterrânea, e Enoque se tornou o mediador entre os deuses e os prisioneiros guardiões. As viagens de Enoque entre o céu e a terra, na sua função de mediador, também são discutidas no livro, descrevendo como ele voou como os anjos e viu rios, montanhas e as extremidades da terra vistas do acima. Apesar da intercessão de Enoque, os deuses decidiram que o planeta e seus habitantes deviam ser punidos pelas transgressões. A punição foi um grande dilúvio que destruiu os Nefilim e deixou os guardiões na prisão. Antes do dilúvio, no entanto, Enoque foi levado ao céu num carro de fogo. Os Nefilim mencionados no livro de Enoque não são o único lugar no canhão bíblico em que eles aparecem. Em Números 13, versículos 32 e 33, os israelitas visitaram uma terra habitada por Nefilim, que eram tão grandes que os tornavam parecerem como griga. É claro que muitas coisas na Bíblia são vistas nos tempos modernos como alusivas, e isso é mais uma mitologia filosófica do que um registro histórico, O livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre a relação entre os vigilantes e os humanos, apresentando uma narrativa alternativa aos eventos que levaram ao grande enchantamento. No entanto, há evidências arqueológicas de um grande enchantamento na história da Terra, mencionado em diversas tradições religiosas e culturais ao redor do mundo. Portanto, existiam criaturas como os Nefilim. Muitos dizem que é apenas ficção sem evidências, mas o que se passa, se existe. Histórias sobre gigantes encontraram seu lugar na história humana. Se existiram gigantes, como sugerem as recordações de várias culturas, então o livro de Enoque começa a parecer menos metafórico e alusivo, menos como um mito fantástico e mais como um manuscrito baseado em uma história real. Registros de tais eventos podem ser encontrados nas mitologias de antigos povos do mundo, especialmente entre os babilônios do Médio Oriente. O Antigo Oriente Próximo, conhecido como cunha da civilização, era o lar dos sumérios, acadianos, babilônicos e assírios, que desenvolveram a primeira linguagem escrita, estudaram astronomia e criaram bibliotecas. Nas mitologias dessas culturas, deuses descendiam à terra e ensinavam-lhes suas artes e conhecimentos. Ambos o livro de Enoque e a mitologia sumeriana descrevem um processo no qual seres avançados compartilhavam seu conhecimento e tecnologia com os humanos, levando a sua rápida evolução. É fascinante pensar na precisão com a qual civilizações antigas, como os sumérios, egípcios e maias, alinharam seus monumentos com corpos celestiais. Como eles obtiveram conhecimento astronômico tão preciso? O conhecimento compartilhado pelos vigilantes poderia ter sido resultado do contato com uma civilização extraterrestre altamente avançada.
De acordo com os textos sumerianos, um grupo de seres sobrenaturais visitou a Terra há muito tempo. Os sumérios chamavam-lhes Anunnaki, que significa aqueles que o anúncio vieram do céu. Os Anunnakicos eram vistos como deuses pelos sumérios e pensadores modernos, como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken. Acreditavam que eram uma antiga raça de seres extraterrestres que vieram para a Terra. De acordo com a mitologia suméria, os Anunnakicos eram um grupo de deuses que descendiam do céu para moldar a civilização humana. Eles foram dito ter ensinado aos humanos diversas artes, ciências e tecnologias, muito como os vigilantes no livro de Enoque. Este paralelismo entre os dois relatos levanta a questão: podem os vigilantes e os Anunnakicos serem o mesmo? A civilização suméria, que emergiu na região do Mesopotâmia cerca de 4.500 anos antes de Cristo, é considerada uma das primeiras civilizações avançadas do mundo. Seu conhecimento sofisticado em astronomia, matemática e arquitetura, além das semelhanças notáveis entre os Anunnakicos e os vigilantes, sugere que pode haver sido uma conexão entre estes textos antigos e a possibilidade de intervenção extraterrestre na história humana. Em primeiro lugar, tanto os vigilantes quanto os Anunnakicos são descritos como vindo dos céus ou estrelas, sugerindo uma origem em outro mundo. Esta conexão sugere que estes seres não eram apenas divinos no sentido mitológico, mas poderiam ter sido visitantes de outro planeta, ou até mesmo de outro universo. De acordo com as lendas, a chegada deles na Terra marcou o início de uma nova era no desenvolvimento humano, pois compartilharam seu conhecimento e tecnologia avançados com os habitantes primitivos. Outro ponto de comparação intrigante é a aparência física dos Anunnakicos e dos vigilantes. Ambos são frequentemente descritos como sendo seres humanoides de estatura imensa, com recursos que os distinguem dos humanos. Os Anunnakicos tinham rostos radiantes, brilhantes, enquanto os vigilantes são frequentemente representados como seres luminosos. Ambos têm asas e vêm do céu. Além disso, tanto os vigilantes quanto os Anunnakicos são retratados como misturando-se com humanos, às vezes produzindo descendência com eles. Habilidades extraordinárias. O ligamento mental entre o celestial e o terrestre tem sido interpretado por alguns como evidência de manipulação genética, sugerindo que estes seres podem ter desempenhado um papel na formação da espécie humana, tal como conhecemos hoje. A Revolução Agrícola, que começou cerca de 10.000 anos antes de Cristo, viu os humanos transicionando de um estilo de vida de caça e sobrevivência para a agricultura e estabelecimento. Cerca de 9.500 anos antes de Cristo, no que é agora o Kurdistão, as pessoas cultivavam trigo, centeio, aveia, feijões e lentilhas, e domesticavam cordeiros e ovelhas. Os curdos afirmam ser descendentes dos filhos do Jinn ou das crianças do espírito, o que algumas especulam sendo uma referência antiga ao misture entre a monarquia animal e as mulheres humanas. As semelhanças entre os vigilantes e os Anunnakis são reforçadas pelo fato de que textos antigos sumérios, como o Épico de Gilgamesh e relatos bíblicos, compartilham temas e histórias comuns. A narrativa da inundação, por exemplo, está presente tanto em contas sumérias quanto bíblicas, indicando um contexto cultural e histórico compartilhado. Esta overlapping sugere que os vigilantes e os Anunnakis podem ter sido nomes diferentes para o mesmo grupo de seres extraterrestres, cuja influência nas civilizações humanas terrestres foi documentada em vários textos antigos. Apesar das diferenças na narrativa, a mensagem subjacente é a mesma. Havia seres além da nossa compreensão que interferiram nos assuntos humanos. As histórias de Enoque e dos Anunnakis nos lembram que os códigos da realidade não sempre são como parecem, e que podem haver mais do que podemos perceber com nossos sentidos humanos limitadosos. A história de Noé e a inundação no Velho Testamento é dita ter originado de mitos babilônios e sumérios. É possível que o livro de Enoque e outras tradições relacionadas simplesmente recontam a antiga história suméria dos Anunnakis e a inundação, ou que a mesma história tenha sido remodelada
ao longo do tempo até o presente. Segundo o livro de Enoque, a Yahweh interferiu com os guardiões, e as interações com humanos levaram à anarquia, caos, corrupção e imoralidade sexual. Os sumérios acreditam que os Anunnaki ajudaram os humanos a desenvolver a civilização, lhes prestando sua conhecimento e tecnologia. Alguns pensam que isso pode explicar a criação de monumentos antigos inexplicáveis, como as pirâmides de Giza e Teotihuacan. O livro de Enoque descreve os guardiões ensinando aos humanos a trabalhar com metais e mineração, ciência e medicina, leitura e escrita, e como ler as estrelas. Acredita-se que isso explica por que o ouro era tão significativo na cultura egípcia. É intrigante pensar que o livro de Enoque possa refletir e recontar a história dos Anunnaki, com as pirâmides egípcias sendo o exemplo mais comum de algo dado pelos deuses, ou o apoio que os guardiões ou Anunnaki ofereceram a populações antigas. Al-Makrazi, historiador árabe medieval, afirmou que as pirâmides foram construídas por um rei chamado Saurir, antes do grande enchantamento. Interessantemente, Saul em hebraico é lido como Enoque. No livro de Enoque, Enoque fala sobre os mistérios da raios e trovões, o que algumas pessoas sugerem que era para revelar os mistérios da energia e eletricidade. Nikola Tesla uma vez disse: "Se você quer encontrar os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração, o que pode se relacionar com os Anunnaki, acreditando-se que estavam tentando compartilhar segredos com os humanos através de círculos de cultura, contendo equações matemáticas complexas, circuitos magnéticos e motores, entre outros." Enoque teve nomes diferentes em diferentes culturas. Ele era chamado Saurid, Hermes, Idris e Enoque. Os árabes o chamavam de Idris, que significa sabio ou ancestral, enquanto a teologia judia e cristã consideram ele um dos patriarcas antes do dilúvio e o sétimo dos 10 antepassadosos. Enoque também era pai de Matuzel, que viveu 969 anos. De acordo com as contas bíblicas no antigo livro Legendas dos Judeus, reescrito em português com correção gramatical, o rei Enoque era descrito como governante sobre os homens que reinou por 243 anos. Era conhecido pela sua incrível sabedoria e todo o mundo vieram a ele buscar conselhos. Interessantemente, de acordo com os antigos egípcios, Enoque era também o construtor da grande pirâmide conhecida por nós como Thoth, o deus egípcio da sabedoria. O livro de Gênesis no Velho Testamento menciona brevemente Enoque, dedicando apenas 5 frases a ele. O texto diz: "Enoque caminhava com Deus e ele não estava, pois Deus o tomou." Disse que Enoque desapareceu repentinamente, e em hebraico, seu nome significa iniciado, iluminado e nenhum lugar. Enoque, como um iniciado, garantiu que seu conhecimento não desaparecesse sem rastro. De acordo com essas tradições, devido à sua justa e próxima relação com Deus, Enoque foi escolhido para ser transformado no anjo Metatron. O processo envolvia o corpo físico de Enoque sendo levado ao céu, onde ele sofreu uma metamorfose. Seu corpo foi transformado em forma celestial, e lhe foi concedida imensa sabedoria, conhecimento e poder. As responsabilidades e tarefas de Enoque, como um escriba celestial, incluíam registrar as ações da humanidade. Ele também serviu como intermediário entre os deuses e os homens, especialmente em assuntos de conhecimento e sabedoria divina. Em alguns textos, Metatron é representado como o anjo mais alto de todos, com autoridade e poder second só a Deus. Nessa posição, ele é ocasionalmente chamado de manifestação menor de Deusão. Assim, de certa forma, a história da transformação de Enoque no arcanjo Metatron destaca o potencial dos seres humanos para alcançar um nível de perfeição espiritual e transcendência que permite que eles sejam parte do reino divino. É notável que por séculos o livro de Enoque foi uma parte importante das tradições religiosas cristãs e judaicas, com muitas setas religiosas aceitando o livro como escrito sagrado.
Alguns até sugerem que o livro de Enoque foi a inspiração para o livro de Gênesis, devido às muitas paralelas e histórias overlapping. Olá? A questão surge: por que o livro de Enoque não é parte da Bíblia? A resposta pode ser encontrada nas diferenças entre as tradições religiosas que levaram à formação do cânon, assim como no contexto político e cultural da época. Independentemente disso, o livro de Enoque permanece um texto fascinante e provoca reflexão que desafia nossa compreensão da história humana e do papel que os credos sobrenaturais tiveram na formação de nossas perspectivas sobre o mundo. Pode parecer incrível que as histórias dos vigilantes Anunnaki e do gigante Nephilim foram esquecidas, os sumérios ignorados e o livro de Enoque, juntamente com os evangelhos de Maria e Tomé, censurados do cânon bíblico. No entanto, essas histórias alteram fundamentalmente nossa compreensão da história humana, apresentando uma nova ou perspectiva antiga sobre quem somos. Talvez as histórias não tenham sido completamente escondidas, mas alegoricamente recontadas ao longo da história de Adão e Eva na Bíblia, no livro de Enoque e outros escritos antigos. Quando lê-se a história de Adão e Eva de maneira alegórica, é fácil perceber as paralelas entre a história, o livro de Enoque e outros escritos antigos. Os autores da história de Adão e Eva poderiam ter recontado as histórias no livro de Enoque e na história sumeriana dos Anunnaki de sua própria maneira, incorporando esta importante parte da história alegoricamente em seu próprio cânon religioso. O conto do Enoque era apenas uma lenda, ou contém evidências de uma antiga conexão entre a humanidade e seres extraterrestres avançados. Enquanto continuamos a explorar os mistérios do nosso passado, é essencial manter uma mente aberta e considerar hipóteses alternativas para os enigmas que enfrentamos. Estes registros persistem ao longo do tempo, lembrando-nos de nossa história em várias formas. Enquanto fechamos o cortina sobre as revelações interessantes do livro de Enoque e das histórias dos Anunnaki, estamos recordados que o vasto tapete da história humana está interlacerado com mistérios ainda por desvendar. Utilizemos esta dúvida para questionar não apenas o que sabemos, mas como sabemos e consideramos as histórias que foram marginalizadas ou esquecidas ao longo dos séculos. Talvez a verdadeira sabedoria reside não apenas no acúmulo de conhecimento, mas na cultivação da humildade para aceitar que muito ainda está além de nossa compreensão. Enquanto olhamos para o passado com olhos abertos e corações curiosos, podemos encontrar novas perspectivas que iluminem não apenas nosso início, mas também nossa futura coletiva. Enquanto continuamos esta jornada de descoberta, faça-a com a abertura mental e espírito inquisitivo que Enoque exemplificou. Deus nos guie na busca pelo conhecimento esquecido e ilumine nossa compreensão com sua sabedoria. Ajude-nos a discernir entre mito e verdade e a encontrar os ensinamentos ocultos nas nossas histórias ancestrais. Obrigado por assistir a este vídeo e sinta-se à vontade para clicar em qualquer um dos nossos outros vídeos. Se este conteúdo foi valioso para você, pedir sua contribuição com uma assinatura, para que não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus o bendita. Por favor, não esqueça de dar o seu like, partilhar o vídeo e assinar o nosso canal. Até a próxima.